Muito bem, começando aqui mais uma edição do nosso podcast Quantum Docs. Aqui no nosso podcast Quantum Docs, nós somos estranhos mesmo, nós falamos de coisas malucas. É como assim, é como entrar dentro de um elevador com 10 pessoas, você olhar para elas e falar assim, pessoal, vocês sabem o que é o universo? Acho que as pessoas vão ficar bem malucas. Mas é isso que a gente fala aqui no canal Quantum Docs. Eu sou o André Wormsbecker e se você quiser seguir nossos canais, nossos portais, nossos canais, acessa aí quantumdocs.space e nós também temos um canal de estudo cheio de artigos para você fazer pesquisa, buscar coisas por lá, que é o estudos.quantumdocs.space. E se você trabalha com RH ou você é um coordenador de equipes, nós temos uma agência de palestrantes que fala sobre esses assuntos aqui, fala também sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, coisas empresariais muito legais, que é o agência.quantumdocs.space, ok? E nossas redes sociais, @QuantumDocs, a maioria delas é @QuantumDocs, e siga o nosso podcast aqui no YouTube, ok? Muito bem, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que você vai saber agora. Ok, muito bem, estamos aqui no nosso podcast Quantum Docs e aqui ao meu lado, meu grande amigo Daniel Braz. Não, eu sei o teu nome, eu ia falar mais coisas, mas eu sei o teu nome. Fala, Andrezão, Daniel Braz, paz, tudo 100%. bem? Tudo bom. Daniel, conte, tudo bem? Eu queria, na verdade, que eu estou trazendo um entrevistado aqui que tem um livro, mas eu queria falar que você também está fazendo um livro. Posso falar escondido Pode, assim? não foi lançado ainda. Inclusive, você tem a missão de fazer um prefácio do livro, né, muito André? Bem. Farei. E você sabe que você não entrega o prefácio para qualquer pessoa. Ah, né? isso é verdade. O cara tem que ter, no mínimo, alguns livros lançados. Senão né? não rola. Mas beleza. Beleza. E Como ensinar o seu filho a ser milionário? Olha, que legal. Daí você vai falar de física quântica, mecânica quântica, lei da atração, enfim, padrão de pensamento, repetições de padrões, enfim. Como você usar todas essas informações para que você torne o teu filho um milionário ou mais milionário do que você já é. Enfim. Que legal, muito bom. E Daniel, você tem, dentro do teu estudo, você trabalha com cinco tópicos, né? 5 tópicos. Quais são os tópicos? Top, legal você ter citado isso, André. Veja só, principal deles, espiritualidade. Fundamental na nossa vida. Mas vamos falar de todos os tópicos rapidamente. Espiritualidade, física quântica, mecânica quântica, programação neurolinguística e constelação. Olha só. Top super legal aí para quem conhece. Quem não conhece, ir atrás dessa informação do que é constelação é legal também. Sim. Fisiologia e filosofia. 5 tópicos que se entrelaçam neste mundo e, na verdade, todos não conseguem se desvincular. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Você está ligado ao todo, você está programado, você tem uma questão fisiológica, hormonal, que te faz você levantar da cadeira e avançar para os teus objetivos, e assim vai. Certeza. E hoje, André, deixa eu falar que nós temos um convidado super interessante. Porque nós estamos falando do todo? Do todo. Opa! Sobre o que é Deus. Olha só. E essa pergunta eu gostaria de já começar para o nosso entrevistado, dando aí uma receptividade bacana para o Paulo Dallastella. Muito Fala, bem. Paulão. Que prazer estar aqui com você. Prazer, Pô, eu me Paulo sinto em casa, Dallastella. né? 2 feras, 2 amigos, aliás, né? Que legal. Seja bem-vindo aqui ao canal Quantum Docs, Paulo. Que muito bom. muito obrigado por estar aqui, por ter convidado, principalmente por certeza. estar na presença de 2 feras, como eu disse, e 2 feras amigas, né? Quando você está no meio de amigos, é sempre melhor. Sim. E, nossa, vocês reservaram esse assunto, Deus, para falar comigo? Todo mundo devia falar de Deus, né? Pois é, né? Mas é uma questão simples. Vocês sabem até que eu estava pesquisando um livro, para quem gosta de estudar espiritualidade, existe um livro chamado O Livro dos Espíritos, que é do Allan Kardec. E lá tem uma pergunta. E olha, a pergunta é muito inteligente, ela é mais inteligente do que a resposta, porque a pergunta é uma das perguntas mais inteligentes que tem naquele livro, é uma das primeiras, eu acho, que o cara fala assim, o que é Deus? Ou seja, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E aí tem a resposta.
E daí acho que eu me inspirei nisso e trouxe aqui a pergunta para a gente devanear sobre isso, né? O que é Deus? Que fantástico. Você mencionou o livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro que eu li que me deu iniciação aí na minha vida espiritual, né? Depois eu fui para Rosa Cruz, lá desde cedo, aos 14 anos, mas foi o primeiro livro que eu li. E essa pergunta, o fato de ser o que é Deus e não quem é Deus, né? Só aí já muda toda a concepção, a né? concepção da coisa. A concepção humana que a gente tem de Deus, né? Que é aquele cara sentadinho, né? Lá dando cacetada na gente, ou dando julgando, presentes. Exatamente. Então, é incrível. E você, Paulo? Que é Deus para você? Pois é, eu acho que eu vou deixar isso um pouquinho mais para depois. Eu vou responder o que eu acho que não é Deus primeiro. Perfeito. Que não é, para depois chegar... Não é aquilo que você acabou de falar, aquele senhor de barba sentado nas nuvens, sempre julgando, né? Sempre esperando para que você morra, para que possa te julgar se você foi um menino bom ou não. Ou então aquela pessoa, aquela energia punitiva que faz com que algumas religiões que foram baseadas nele façam com que você seja uma espécie de escravo das doutrinas e dos dogmas que eles criam, que não foi Deus diretamente que criou as religiões, assim, os homens, para tentar entender ele, né? Então, o que eu acho que não é Deus é aquilo que eu vi na maioria das religiões. Eu passei por quase todas, e todas, com exceção do budismo e do hinduísmo e do taoísmo, que é mais uma filosofia, eu vi em todas elas essa questão meio colocando Deus numa imagem antropomórfica, né? Como se fosse uma pessoa, um homem, que está sempre ali julgando, punitivo, e isso é o que eu acho que não é. E foi isso que, de fato, sempre me deixou longe das religiões. Eu aprendi com todas, mas depois eu resolvi que não era, que não me satisfazia aos meus valores e aquilo que eu entendo como universo, Deus, a vida, por que eu estou aqui. E agora, dizendo que é Deus, é tudo. Tudo. Sem tradução, não precisa traduzir o tudo. Não tem como traduzir tudo. Ô, Paulo, mas me diga uma coisa aqui. Se Deus é tudo, como é que eu materializo ele? Como é que eu trago ele com uma percepção mais clara, mais palpável, aí principalmente para quem é leigo, é cético do que realmente é Deus, né? E aí, qual na tua visão? Sim, materializá-lo porque você está nessa existência onde você tem um corpo, onde está numa existência material, né? Então você pensa em materializá-lo. O que é Deus? Porque a gente materializa tudo. Tudo a gente tem que entender por meio daquilo que a gente toca, né? Só que a vida é nossa essência, nossa consciência está bem além desse mundo material que a gente tem. E a gente que estuda física quântica sabe bem disso. Assim, quando eu falo que ele é tudo, é exatamente porque fica tão difícil defini-lo. É mais fácil dizer que é tudo, porque no fundo ele é tudo, né? Existe um negócio chamado não-dualidade, que eu acho que é uma das principais matérias dentro da física, dentro da espiritualidade, eu diria. Sim. Diferente da religiosidade, da espiritualidade. Galera, tem uma diferença enorme de conceito, tá? Religiosidade é uma coisa, a gente não vai falar sobre religião aqui. Ninguém é autoridade para falar de religião nenhuma. A gente vai falar sobre espiritualidade, é bem diferente. É verdade. A não-dualidade diz o seguinte: as religiões, por sinal, falando só disso de religiões, as religiões colocam você separado de Deus, né? Eu estou aqui, Deus está lá em cima, eu tenho que ser bonzinho para alcançá-lo. E a não-dualidade, que é o que prega a maioria que é o que prega a espiritualidade em geral, é você estar junto com Deus, você ser a mesma coisa que Ele. Então, para você materializá-lo, o caminho mais perto, mais próximo de você chegar a Deus, que é algo que o ser humano sempre questionou, Deus, o que há em cima de mim, aonde que eu estou conectado e com o que eu estou conectado, para dentro de você mesmo. Então, as religiões pregam estudo de várias escrituras e você tentar entender o que é Deus como se fosse algo que estivesse fora de você, que você tivesse que alcançar, que você tivesse que ter uma certa atitude para você um dia alcançá-lo. E ele vai lá e vai te punir ainda se você não for um Deus julgador, né? De um julgador que... Mas, assim, você não tem noção. Você tem noção de Deus, mas ele está tão presente, ele está tão à parte. É como um peixe, por exemplo, que viveu a vida inteira dentro da água. Se você perguntar para ele o que é água, ele não vai saber, porque é parte da vida dele. É tão óbvio, né, Paulo? É tão óbvio. Conosco é a mesma coisa, como se fosse o ar, né? A gente não fala do ar toda hora, porque ele faz parte da nossa vida, a gente precisa dele, ele está dentro da gente, a gente está dentro dele. Deus seria isso. Algumas religiões...
Desculpa, gente, eu estou saindo de uma gripe, estou com uma tosse. Algumas religiões até tentam fazer você acreditar justamente que você não é parte dele, que você está longe dele, que você é separado. E para que eu possa colocar você junto dele, eu crio esses dogmas, essas leis, para que você possa seguir. Ao menos, né? Você vai me pagar um dízimo, alguma coisa, para que eu te dê as dicas de como chegar a ele. Sendo que ele já está dentro de você. Sim. Essa é a maior diferença entre a espiritualidade, que acredita que Deus já está em você e que você já é parte dele, e da religiosidade, que é uma série de leis, dogmas criados pelo homem para poder ter você agrupado naquela situação e para você ter que pagar a tua energia, a tua vontade, até o teu dinheiro mesmo, para poder eles ensinarem em você a chegar a algo que já está dentro de você, Sim. ao qual você já faz parte. E tem até a gente pode fazer até como se falou em dualidade, mas existem duas frases faladas por duas pessoas diferentes que tem um conceito muito legal na religiosidade e na espiritualidade. Jesus falou, vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso? Vós sois deuses. Deus. Cada um tem um Sim. Deus aqui dentro, Sim. ok? E o Nietzsche falou, Deus está morto. Está morto. Mas daí dentro dessa concepção do Nietzsche, eu acho que ele quis dizer assim, Deus está morto dentro da concepção humana, né? Porque todas essas atrocidades, toda essa violência que o ser humano cria, acho que se perde um Deus divino, onisciente, onipresente, onisciente dessas questões, né? Então eu acho que o Nietzsche chegou nesse ponto para dizer, cara, Deus não tá nessa vibe de vocês aí, porque Exatamente. vocês estão muito... lógico, Deus dá a opção, né? Dá a opção dessa dualidade e dá o livre-arbítrio, né? Para você seguir até certo ponto. E eu acho que as pessoas acham que o livre-arbítrio é livre universal, mas não é. Existe a ética universal, né? Você pode fazer várias bobeirinhas durante tua vida, mas tem um limite. Assim como... eu sempre falo aqui do Hitler, ele teve um limite, né? Ele criou coisas, criou situações que quase acabaram com o mundo, mas ele tem um limite. Então, esse limite universal. Então, esse Deus que eu acho que tanto essa concepção de Jesus falando Deus está aqui dentro, quanto essa concepção do Nietzsche falando, cara, Deus não é essa coisinha medíocre que vocês pensam aí, que aqui no planeta. Só que ele foi mal interpretado com a frase dele, Deus está morto. Daí ele... Quem leva as coisas ao pé da letra, com certeza. Exatamente. É um grande desafio para quem você fala, né? Então, quando você fala de uma forma genérica, Sim. facilitada, você consegue realmente fazer entender que Deus está morto. Sim. Mas é um morto, como você mesmo falou, André, não é um morto personificado que realmente está deitado ali sem vida. Exato. Né? Mas é que ele é muito mais que isso. Dentro da concepção, né, do conceito, né, de Deus. Daí é complicado. Agora, nível de consciência, Deus, em tese, se for querer, talvez, Paulo, me ajude aí a definir melhor essa concepção, mas nível de consciência. Quando você fala de um criador que criou tudo, não só pessoas, coisas, enfim, o universo, como que eu defino esse Deus em nível de consciência? O André falou que eu faço parte dele, eu sou uma centelha divina. Como é que eu tenho consciência disso realmente? Como um exemplo que você colocou do peixe dentro da água, é uma coisa tão óbvia, né? Que ele está ali, não precisa ficar pensando que ele está dentro da água, ou eu estar pensando que eu vou respirar. Mas é tão, como é que eu posso falar? Complexo que definir como nível de consciência se torna muito amplo também e complexo. Sim. Né? A gente mal consegue definir a nós mesmos e a nossa própria consciência, né? O autoconhecimento a gente às vezes vai ter só lá pelo final da vida, com algumas experiências. E alguns não têm. E alguns nem têm, né? Chegam ao final, chegam até longe sem questionar isso. Aliás, é exatamente por não questionar Deus que eles acreditam em tudo que as religiões pregam e entregam para eles, né? E louvam a Deus. Isso que eu acho engraçado. Por que você vai louvar algo? É como se você... O primeiro que eu acho que louvar algo que está dentro de você é irrelevante. Né? Se você ama uma coisa... Gente, eu peço 1000 desculpas. A tosse aí tá braba.
Se você ama uma coisa que já está dentro de você, que é você mesmo, você tem que ter amor próprio, exatamente. Mas a melhor forma de chegar a Deus é você amando a você mesmo. Sim. Já que você é parte de Deus, você amando a si próprio, você é a forma mais fácil de chegar a Deus, se é que é essa pergunta, não sei se eu entendi direito, mas o caminho mais próximo, o caminho mais perto para você chegar a Deus é você mesmo. Sim. Já que você é parte, tem uma comunicação com Ele. E é isso que eu acho que alguns religiosos não deixam você entender, ou não entendem, ou não sei. Eu falo assim, parece que eu sou entendedor de tudo, mas não é isso, eu acho. E também não estou desperto ainda, é difícil você ser desperto. Sim. Estou procurando isso, todos nós procuramos a vida inteira, né? Mas aí que tá, alguns religiosos não procuram isso. Eles não simplesmente procuram e deixam, aceitam aquela ideia. Sim. Até de que Deus ser algo que está lá na nuvem. Na nuvem. E, Paulo, e você, até explicando para o pessoal, para entenderem, né? Você tem uma palestra, inclusive, chamada Inteligência Espiritual. Exato. Mas como você, Paulo, chegou nessa inteligência espiritual? Como que você chegou nesse caminho de muito bom. Desperto? Pois é, até nessa palestra a gente fala primeiro da inteligência emocional, que ficou na moda uns anos atrás, com aquele livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, de 95, acho que foi lançado. E o mercado coloca algumas ideias na moda de vez em quando, como se aquilo nunca tivesse existido, a inteligência emocional não existisse, e de repente, só porque um cara lançou um livro bom, passou a existir. É o pensamento da vez, é a filosofia da vez, vira moda. A inteligência espiritual, graças a Deus, é melhor ser da moda do que não ser nada. Sim. Algumas pessoas começaram a usar isso nas empresas, usando a inteligência espiritual, dando às pessoas uma noção de que elas fazem parte de algo maior. Ao saber que você faz parte de algo maior e que você não é diferente de ninguém, que você tem todo o poder do mundo para ser o que você quiser, desde que você acesse isso, as pessoas ficam mais calmas, mais tranquilas, elas não ficam mais tão agressivas umas com as outras, porque elas sabem que todos somos feitos da mesma coisa e mesma unidade, inclusive, se você for para o campo atômico, né? Sim, sim. É a mesma? A mesma coisa. É a mesma. É claro que cada um tem o seu talento pessoal, que juntos vão fazer uma coisa melhor. E tendo essa noção, uma empresa vive muito melhor, porque estão todos ali trabalhando para um bem comum, sabendo que ali ninguém tá querendo ser melhor do que ninguém. Sim. Pelo contrário, eu estou querendo ser eu mesmo. Sim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então a inteligência espiritual passou a ficar um pouco na modinha aí. Não completamente ainda, mas eu achei um bom momento para começar a falar disso, até na tua agência, que, aliás, gente, essa agência é fantástica, só tem fera lá. Não é porque eu estou lá que só tem fera, mas os outros que estão lá, meu Deus do céu, né? Só tem fera trabalhando na agência Quantum Docs. Isso. Fale. Não, e você, mas na tua vida, quando que você chegou, deu um estalo e falou, cara, isso aqui é esse caminho? Eu ainda estou buscando, né? E às vezes a resposta está embaixo do teu nariz e você não vê. Sim. Quando você foca os teus esforços no exterior, você acaba entrando por caminhos errados porque o resto está fazendo, eu tenho que seguir aquilo. E eu sempre fui um buscador, mas eu esqueci de buscar dentro de mim aquilo que eu poderia fazer pela vida. E dentro de mim a resposta foi, cara, você sempre foi ligado a essas coisas, você sempre teve um pezinho no espaço. Sempre teve essa tendência, desde cedo, como eu comentei com vocês antes, eu fiz parte da Rosa Cruz, fiz parte do Espiritismo, passei por todas as religiões, sempre fui curioso, sempre quis saber mais, crescer, eu nunca me contentei com as ideias passadas por padres e... Mas você passou por isso na infância? Passei por isso na infância. Escola, padre, sim, igreja. Passei por tudo isso. E nunca me contentei com essa, diria, matrix em que a gente vive. Né? Essas leis padrões definidos, esses padrões definidos de vida. Eu sempre achei que tivesse algo a mais, algo além. Sempre fui um grande questionador. E ainda sou, né? Eu acho que serei até o final da minha vida. Sim. E eu... em determinado momento da minha vida em que eu me encontrei sem um trabalho para fazer no mundo, eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a trabalhar com algo que já está dentro de mim, com algo que sempre fez parte de mim, e por que não? Né? Você começa a perguntar, por que não? Eu acho que é isso que as pessoas precisam.
Você só vende algo, você só se vende também se o que você tem para vender, se você é vendável. Se alguém pode crescer e ser melhor com a sua presença, se você tem algo para oferecer. E eu, depois de passar por várias experiências, morei fora do país, trabalhei em vários lugares diferentes, fui tanto gerente no Wall Street como dono de bar de rock. Depois de ter tido várias experiências profissionais, hoje eu me encontro numa situação em que eu preciso fazer algo que venha de dentro de mim. Chega uma idade, o mercado já não te aceita, e aí, né? Então, cara, eu vou vender aquilo que eu sei. Eu tenho estudado esse tempo todo, perdi a conta de quantos cursos e quantos livros eu li, ainda leio todo dia e tal. E achei que essa tendência, e tive algumas experiências, até se der tempo eu conto algumas, tive algumas experiências espiritualistas na minha vida que me indicaram que, cara, essa é a tua tendência, velho, vai por aí. Esse teu questionamento, essa tua dúvida pode ser um ensinamento bom como um consultor em algumas empresas, ou particular ou privado. Olha o que você sabe, né? Olha o quanto que você pode melhorar a vida de uma pessoa dando um toquezinho que você já estudou um monte que essa pessoa nunca teve. As pessoas não questionam, não têm contato com essas coisas. Exatamente. Você falou no começo um programa de gente maluca, mas essa maluquice faz parte da vida e as pessoas não acessam justamente por achar que é muito louco. Mas não há nada de louco. Louco são elas que não... Né? Exatamente. Louco é quem não acessa isso, é quem não questiona essas coisas, eu acho. Sim, com certeza. E você... o que eu estava falando da questão... vamos imaginar assim, nós estamos num avião, né? E aqui tem, sei lá, japonês, árabe, português, africano, inglês, americanos, e o avião vai cair. Certo. Aí todos chamam a presença de Deus, né? Ateu, inclusive tem ateu. E ateu também chama a presença de Deus. É. Então essa questão é muito engraçada, né? Ela está sutilmente inserida no nosso pensamento, na nossa consciência, né? Consciência. E a gente às vezes não identifica isso neste mundo da terceira dimensão, acho que por causa também da toda a questão do sistema que trabalha com a gente, de deixar maluco com informações demais, né? Informações demais com celular, com televisão, com filme, com tudo. E acho que você perde essa conexão que já está intrínseca dentro de você. Sim. Quando o avião vai cair ou quando não vai cair também. E você reza para todos os deuses que no final vão se canalizar em um só. Pois é um processo talvez de ancoragem também, André. Às vezes todo mundo tenta se respaldar em alguém. Ninguém quer ficar sozinho no mundo. Exato. Então, o filho, ele busca a segurança do pai, o amor do pai, da mãe, enfim. Você está no avião que você comentou lá, vai cair. Quem não quer uma ancoragem para poder, talvez, ter uma libertação, uma salvação, sei lá o quê, né? Sim. Então, nesse caso, até o ateu, ele pode rogar a algo maior que ele não vai definir como Deus. Então. Mas incrível. Como se salvar ele... Tá valendo. Já tá valendo. E o conceito de que isso já está em nós, né? Como você falou, mesmo o ateu pede para Deus na hora que ele vai... Porque a morte, se a gente começar a falar da morte também, vamos até amanhã aqui. A morte nada mais é do que uma passagem, né? Sim. E a gente tem tanto medo da morte que o medo faz com que a gente procure uma salvação. Né? Exatamente. E só nesses momentos a gente lembra... Não, eu sempre falo na questão da morte, o que você falou da passagem, eu sempre falo que em inglês é a melhor tradução da morte, né? Que é pass away. Passou por outra dimensão. Exato, né? Exato. O grande desafio, trazendo a questão da morte, e daí, Paulo, quero ouvir de você aqui, e do André também, obviamente, né? Se a gente tiver a consciência que nós somos seres espirituais, que aqui é só um lapso de tempo que a gente está vivendo numa experiência material, fica muito mais fácil de você não ter medo da morte e saber que existe algo muito maior e criado por algo muito maior ainda, porque... E aí que entra a inteligência espiritual que eu estava falando. Perfeito. E as empresas precisam deixar isso claro para as pessoas. Sim. E essa palestra que a gente oferece venha... Se elas começam a entender... De encontro com isso. Elas passam a entender melhor o seu dia a dia. E o que elas estão fazendo ali, na verdade. O que elas estão fazendo ali, exato. Bem no final das contas. Exato. O que eu faço aqui, da onde que eu vim, para onde que eu vou? A grande pergunta. Três perguntas mais básicas. E essa questão da materialidade, né? Quando a gente morre... Inclusive eu comentei isso na última palestra, meio rápido, porque não foi... Aliás, vamos falar depois das nossas palestras na Unicesumar. São 2 por mês. Por mês. Posso falar rápido? Pode, já aproveita. 2 palestras dadas pela Quantum Docs, né? Organizadas pela Quantum Docs na Unicesumar, lá do centro da cidade, aqui em Curitiba.
por mês, de graça. Gratuitas. Gratuitas. Você só por enquanto, porque o acesso está vindo muita gente. Então. Exatamente, a demanda, quando aumenta a demanda, vai aumentar. Não, a gente vai ter que aumentar o espaço, obviamente, e aumentando o espaço tem um custo maior aí. Exatamente. Só basta você fazer a inscrição no Simpla. As palestras sempre estão lá no Simpla daí. Então lá no Simpla faz inscrição para a gente ter uma ideia de quantas pessoas estão vindo, porque o lugar está ficando apertado lá. Mas fiquem ligados, depois entrem em contato com a produção do programa para saber o endereço dessas palestras, que são isso que a gente está fazendo, só que para você presencial. Isso, e para você que está entrando nesse caminho, tem gente que está meio perdida. Mas, na verdade, não é perdida. A pessoa sabe que tem essa pergunta aqui dentro, mas não pode expor, não pode ir falando na rua. Igual eu falei, você não pode entrar no elevador falando, gente, o que é o universo? Né? Você tem que ir com calma, mas todas essas perguntas estão aqui dentro. E você sabe que você está dentro de você e você pode ir lá nessa palestra, às vezes faz um estalo. E aí você entra nesse mundo Quantum Docs. Faz contato com pessoas incríveis e está ali na frente, pode fazer as suas perguntas no ato, né? Sim. Mas voltando àquele assunto, nós humanos, separamos certas ciências em caixinhas para poder entendê-las. Não, isso aqui é filosofia, isso aqui é neurociência, isso aqui é psicologia, mas para o universo não há essa divisão, né? Sim. Então, assim, a questão do nosso pensamento, aquilo que a gente pensa faz a nossa vida, mas nem tudo que a gente pensa é positivo. Então, quando a gente faz o pass away, quando a gente vai para uma outra dimensão, o pensamento não vai conosco, porque ele faz parte de um organismo vivo, que é o cérebro, que já vai parar de funcionar. O que vai é a tua consciência. Sim. Né? Perfeito. Né? Perfeito. O pensamento nem sempre é bom, nem sempre te ajuda. A gente tem 66 mil pensamentos por dia, em média, sendo que 80% são positivos. O resto é tudo pensamento Bruce ruim. Lipton diz que somente 5% Olha são só, conscientes. já pensou? De 100, 95 são inconscientes, estão no subconsciente, né? Exatamente. Pensamentos ligados ao teu passado ou ligados ao futuro, né? Aquela ansiedade, o que vai acontecer amanhã, tal, que gera ansiedade, e viver no passado, a maioria das pessoas... A depressão até, né? Depressão do passado, a maioria das pessoas vivem com seus traumas, que foram coisas que aconteceram no passado. Você viver no presente já deixa o seu cérebro num... Mas o teu cérebro não vai continuar com você nessa passagem. O que vai continuar é a consciência. E é exatamente a consciência nossa que tem consciência de Deus. O pensamento não, porque você não pode falar de Deus racionalmente. Sim. Você tem a ideia de Deus, a tua consciência. Acho que na hora de morrer lá no avião, a consciência que está... minha consciência, meu pensamento vai acabar. Eu vou acabar. Sim. Então a consciência fala mais alto. Daí era aí que você vê que existe algo a mais. Exatamente. Aí todo mundo vira espiritualista. Né? A grande diferença. Não leve tão a sério aquilo que você pensa. O teu pensamento pode te ajudar muito. Sim. E a gente vive... Racionalmente. Né? Racionalmente. Como coach, a gente ajuda as pessoas a pensarem direito. Mas se você não pensar direito, ele pode atrapalhar a sua vida. Sim. E você entender que além do pensamento existe uma consciência que sabe o que você está pensando... Né? Até um trabalho bem legal que a gente faz, né? Exatamente esse. Ó. Começa a observar o que você pensa durante o dia. Tudo que vem para você nem sempre é bom. Observa de onde que veio, por que veio, e não vai agindo em cima daquele pensamento, porque ele pode te atrapalhar às vezes. Perfeito. Impulsos e tal. E essa consciência, porque quando você está pensando agora, existe uma consciência sua que sabe o que você está pensando, mas você não ativa ela. Com base nas tuas experiências. Com base nas tuas experiências, mas a consciência está além das experiências da vida, né? Então você pode ver esses pensamentos e na hora que eles vão te afetar, você não deixar eles irem muito longe. Ter essa consciência durante o dia é o tal do mindfulness. Sim. Ter a mente alerta para o que você está pensando. Perfeito. Você está sempre mindful, né? Sim. Com a mente. Mas o que vai é a nossa consciência. Sim. Daí quando você passa e de repente você se vê vivo, não é o teu pensamento assim, a tua consciência maior que você faça parte de tudo, Casel. Caramba. Até porque, André e Paulo, se você for ir a fundo na física quântica, o qual a gente tem costume de falar, gosta de falar aqui, a gente sabe que isso que nós estamos vendo aqui, em tese, não é real, né? Para quem aí não sabe da física quântica, vai chamar nós de doido aqui. Não tem problema aqui, pode falar. Se você for parar para pensar que tudo que nós estamos sentindo, vendo, enfim, são informações que vão ser retransmitidas para o teu cérebro através dos neurotransmissores, enfim, sinapses, enfim. Quer dizer, então eu sou eletricidade que é convertida, né? Exatamente. Como é que eu sei que eu estou pegando o André, no Paulo agora aqui? Sim. Né? Ondas magnéticas. Será que não existe Deus? Não sei se a gente está pensando dessa maneira, coisa... Então, isso que eu ia falar até na questão da oração, né?
Eu acho que isso as pessoas têm que ter muita... Eu sempre falo isso. Tenham muita responsabilidade e honestidade, né? Porque às vezes você faz uma oração pedindo alguma coisa para Deus, mas lá no fundinho você tem um troço, mas o que será que eu vou ganhar com isso? É sempre egocentrismo, né? Sempre um egozinho ali atrás falando, mas será que ele vai me dar e daí eu ganho isso? Mas daí não é honesto, né? Não é honesto com a tua alma, né? Não, agora vamos imaginar Deus. Vamos imaginar um Deus, um ser, né? Olhando e falar assim, você sabe que você tem razão, acho que você merece, e aquele lá que faz para a humanidade muito mais, é filantrópico, ele agora pode esperar na fila. Você merece, eu vou te dar. Como que pode isso? Né? Que doideira, né? Como que é essa planilha do Excel de Deus que fala esse aqui pode, esse aqui não pode? Não, esse aqui rezou muito, esse aqui pode, mas qual que é o 100% da honestidade dessa reza, né? Dessa oração? Ela é responsável? Ela é honesta com você mesmo, né? Não é honesta com ele. Por isso que eu falo, tua oração não precisa ser honesta com Deus, tem que ser honesta com você em primeiro lugar. Exato. Aí sim, aí está conectado, né? Sim. Senão não tem como. Aquilo que a gente está falando, as pessoas esquecem que Deus está dentro. Então você reza para fora. Então, mas quem que ensinou isso? Matrix ensinou. Religiões dentro tá lá Matrix, fora, exatamente. não tem como ter conexão, aí não funciona. Então a gente tem que pensar nessa questão de Deus, um Deus interno, né? Um Deus, né? Não vários deuses. Acho que a gente já passou vários momentos aqui no planeta Terra em que vários avatares já vieram para cá tentar explicar a questão do monoteísmo, né? Que existe só um Deus no final das contas, mas não deu muito certo, né? O pessoal não aceita essa situação porque o ego, de novo. O meu Deus não vai me dar tanto que ele vai dar. André, e olha que interessante, eu estava vindo no carro e ouvindo a Nete Guimarães. Já ouviram falar da Nete Guimarães? Não. Ela é uma médica, é filósofa também, enfim. Eu não vou conseguir reproduzir aqui exatamente com as palavras dela, porque ela usa de uma base científica. Mas ela vai falar da oração, e não é, eu falei de coincidência, mas não existe coincidência, obviamente. Né? Era para ouvir ela ali. E ela fala que a oração ela é realmente funcional dentro de uma base fisiológica quando você consegue ativar uma área do cérebro que deixa o ego de lado. Olha só. Que você começa realmente a estar em conexão presente, que a área do cérebro, eu não sei se é no neocórtex, enfim, ele não ativa essa área do ego e você consegue realmente se conectar. E quando você deixa de lado essa área, automaticamente você tem uma certa conexão, talvez com o divino. Maravilha. Mas a médica falar isso é muito bom. Interessante. E eu acho que a boa prática disso te leva a esse caminho, né? Porque as pessoas acham que você... É igual, acho que na última entrevista o Mauro Miller falou aqui que você fica, eu sou positivo, vai dar certo, eu vou ganhar o carro, mas você só fica aqui. Daí você não vai vir um cara batendo na tua porta e falar, você pediu um carro orando, né? Assim, ouvi! Vim trazer o carro para você, tá aqui. Como se fosse assim, né? Então, por isso que as pessoas tem que ter não entendem. Ação. Exato. Né? As pessoas não entendem a tal da lei da atração e criticam. Você vai pensar positivo, vai acontecer. Mas não é assim. Sim. Primeiro que tem que ter emoção junto, né? Para poder... E depois, assim, o universo, ele joga com você. Ele trabalha contigo, você faz parte dele. Sim, exatamente. Então, você tem que entender ele como um parceiro, um grande parceirão. E tudo em que você foca, aumenta. Né? Se eu começar a pensar... Perfeito, Paulo. Demais. Isso aí. Tudo que você foca vai aumentar. Isso. Quando você começa a pedir muito, o universo vai pensar o quê? Caramba, se esse cara está pedindo, é porque ele não tem. Então você está focando na falta, na escassez. Carência, né? E o universo acaba te dando mais daquilo que você está focando, que é a escassez. Quando você agradece por algo que você não tem ainda, como se tivesse já, eu já tenho esse carro, né? Obrigado, universo, pelo carro. O universo meio que vai entender que você já tem e vai te dar o carro porque você está focando no carro e não na falta dele. Sim. Você está agradecendo. E se você está bem focado, ele te dá mais ainda. Te dá mais um pneu, mais um brinde, um bônus. Aí que o agradecimento vem em conluio aí com a lei da... O agradecimento é tudo. Você agradecer por tudo que você tem, mesmo pelo que você não tem, como se já tivesse. Sim. Não é que você esteja ludibriando o universo, simplesmente jogando o jogo dele. O universo não sabe se você é bom ou mal. Sim. Ele te dá aquilo que você foca.
Porque a física quântica é isso. Os átomos, aquilo vai... os elétrons das coisas vão ter uma ação do teu pensamento. Sim. E nada mais é do que você entrar na mesma vibração daquilo que você quer. Você colapsa... Você colapsa a onda... de acordo com o que você realmente foca, né? Exato. E vibrando na mesma vibração daquilo. E qual é a melhor forma de fazer isso, a não ser agradecer por aquilo, como se você já tivesse? Sim. Se você está agradecendo, porque você já tem. E aquela gratidão real, né? Aliás, estudem sobre a palavra gratidão. Não vou falar aqui, eu vou instigar vocês a procurarem o que realmente significa a palavra gratidão. Aí vocês vão entender. É igual que hoje se tornou muito vulgar, né? Essa história da gratidão, do namastê. Todo mundo fala namastê, gratidão, ninguém sabe qual o significado disso bem lá no fundo, espiritualmente falando. O que é gratidão, André, para você? Eu quero perguntar para o Paulo depois também, mas para você, o que é gratidão? Eu acho você falou que não ia falar. Não, mas Mas chegou, mas fala aí, depois a gente corta. É que eu sinto que é isso que o Paulo falou. É você ter agradecer ao que você ainda não tem e agradecer ao que ainda você não fez para ajudar o outro, inclusive, ainda. Sei lá. Uma memória do futuro, mais ou menos isso. Isso, uma memória do futuro. É agradecendo que as coisas vêm daí. É automático, é um bônus. Eu já tenho aquilo que vai acontecer no futuro. Ou exatamente. Eu já tenho aquilo. Agradecido por algo que eu já conquistei. Já me formei em medicina. Já me vejo já lá, né? O famoso já me vejo lá, já me vejo sendo isso. Agradeço por estar lá em Miami, sentado lá, sei lá. Daí tem aqueles exercícios de visualização que nada mais são do que você se colocar lá na frente, agradecer por aquilo. Aliás, falando em agradecimento, galera, olha que programa lindo, hein? Olha que maio. Eu queria agradecer de verdade, de coração, por vocês me chamarem. Ô, Paulão, você não podia faltar. Cara, isso aqui, esse programa, essa ideia que vocês tiveram, isso aqui é lindo. Então... Olha, não, isso é muito lindo, isso é muito legal, cara. Pô, que gente, bom, gratidão, viu? É gratidão mesmo, fazer parte disso. Falei, caramba. Gratidão. Essa reverbera. Com certeza. Que Deus... Se não tem égua envolvido... Já tá ótimo. Não, mas Paulão... Eu agradeço muito por estar aqui, por vocês terem me chamado. Eu achei e principalmente, perfeito. André, por um cara como o Paulo, que já vem com um histórico, principalmente de podcast, o Boca Maldita, né? Sim. Muito tempo, muitos anos no ar aí e... tendo esse feedback dele é fantástico. Não, cara. Sensacional. Para nós que estamos engatinhando, né? Exatamente. Nesse mundo. No jardim de infância. Estava vendo até uma entrevista com o guru que faz o Paranormal, de como que ele começou. Eles já estão há, acho que 5 anos. Eles têm um tempinho já. Falando sobre... Eu acho que eles estarão aqui também, não vai? Eu acho que sim. Não lembro. Não lembro. Na nossa lista de convidados. Nossa. Não, esse pode ser, mas ele não. Mas pode ser. Mas tem um que vai falar sobre não, mas um dia paranormalidade lá que não. eu vi que você. Não, tem. Tem, né? Tem, mas é surpresa. Surpresa. Que massa, que legal. Aí. Legal. E ele falando como é que foi o começo e tal, foi bem assim, do nada. Nada é do nada, né? Não existem coincidências, tudo já está programado para ser. Né? Tudo programado. Então o fato de eu estar aqui hoje, estar decidindo levar minha vida focando nisso... A tendência é você atingir teu objetivo. Exato. Né? O grande desafio é que as pessoas pensam que quando você define algo, ela não pode existir nenhum tipo de desafio ou percalços no meio do caminho, né? Então, quer dizer, exemplo, dependendo de algumas situações, você consegue materializar na hora quando você foca. Outras, por exemplo, demanda de um tempo para que isso, né? Quero ser médico, melhor médico do Brasil. Beleza, então, mas para isso eu preciso passar numa faculdade antes. Com responsabilidade e honestidade. Se você tiver esses dois fechados, vem agora. Não precisa demorar anos para vir, ou na próxima vida você consegue materializar. Porque está honesto com você. Está pedindo com o coração, 100% de... Maravilha, lindo. Sabe que está fechado. É isso que eu quero. Aí vem. E rápido, né? Maravilha. Paulo, eu queria que você... Vou te dar 2 opções. Só que você vai voltar, então, num próximo podcast para falar uma das 2 opções. Eu queria que você contasse a tua história. Ou a sua história recente com o seu irmão, se você sentia vontade de contar. Nossa, sim. Ou a sua história da sua vida passada na questão da mediunidade que aconteceu há muito tempo na sua vida. Exato. Uma história que aconteceu, inclusive, lá nos Estados Unidos, quando você morava. Isso. Exato, aconteceu. Então você pode contar uma das 2. Daqui. Escolha. Tem bem mais. Bom, eu posso falar do meu irmão em primeiro lugar, porque é algo que está acontecendo ainda. Sim. Né? E que foi uma grande lição de vida para mostrar o tanto que a gente não pode se prender
com elementos da vida, se prender com ideias pequenas. Sim. E de que a vida vai estar sempre fazendo você se quebrar, dar a cara, para você crescer, né? Vamos lá, vamos refrasear isso. Você acha que é algo que é pessoal, né? Quer dizer, tá fazendo para mim, né? Você diz a resposta daquilo que acontece, você acha que aquilo é para você. Foi algo pessoal, quer dizer, tô recebendo porque eu merecia receber. Sim. Tudo que acontece na tua vida que você mereceu receber... Ou melhor, deixa eu perguntar. É isso? Você acha que aquilo que acontece, que é o que você vai contar agora, sim, é algo que é pessoal? Quer dizer, Deus pegou e falou, bom, eu vou te colocar à prova porque você merece testar. Muito, muito boa. É pessoal, tudo é pessoal, porque tudo faz parte né? Tudo é você, né? Em conexão com o universo. Não pode esquecer que você é parte daquela poeira estelar que, né? Todo mundo é parte da mesma coisa. Então, mas cada um tem um caminho. A vida é uma grande escola. Acho que a melhor analogia, um pouco clichê, mas extremamente eficiente, é a analogia da vida, do mundo, como sendo uma grande escola. E principalmente essa que é de expiação. A gente vem para aprender, para crescer. E o maior erro que a gente comete é encarar os problemas e as dificuldades como punição. Nada mais errado do que isso ser uma... Ninguém está punindo ninguém, né? Às vezes as religiões colocam dessa forma, mas você só está crescendo, você só está aprendendo. Só que esse crescimento vem de formas, e as punições vêm de formas que você não acredita, vem de todos os jeitos. Quando algo não vai bem na sua vida, você percebe isso. Mas você, às vezes, reluta a mudar. Daí o universo vai lá e te joga uma lição na tua cara, assim, para você aprender. Às vezes pode ser dramática, você pode ter um acidente, alguma coisa que te faz acordar, mas às vezes pode ser soft, como um tapa de luva. Sutil. Um sutil, exatamente. Foi o que aconteceu comigo, que é a história que eu vou contar agora. Prestem atenção. Essa história é muito bacana. Se vocês olharem hoje na internet, vocês vão achar... Inclusive, foi gravado na semana passada um programa, acho que eu não sei se eu te passei, André, da Band, um programa o filho do Faustão foi um dos que... O João, ele tem um programa do João, da Band de São Paulo. Eles viram essa matéria sobre o meu irmão, que foi feita nas ruas de Curitiba, que até meio que acabou espirrando para várias outras redes de TV que entrevistaram-no na rua, né? Já vou contar como é que aconteceu isso. E o filho do Faustão esteve lá em casa, nesse programa do João, e... Bom, e me deu uma lição de vida que eu acho que eu agradeço até hoje por ter acontecido isso. Eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo do que eu, com o qual eu convivi a minha vida até eu crescer um pouco mais e casar, e fazer família, e ir para os Estados Unidos. E ele, inclusive, morou nos Estados Unidos também, né? Ele morou comigo, ele foi para lá comigo, com a minha família, e depois ele foi num outro momento. Ele ficou um total de 10 anos nos Estados Unidos e eu fiquei 15. Mas ele sempre foi um rapaz, assim, tímido, ao ponto de ter a gente desconfiar que ele tinha uma certa fobia social. Ele nunca teve uma vida que a gente diria que foi normal. Ele sempre foi esteve um pouco na minha sombra ou na sombra da minha irmã. Ele foi assim, ele nunca teve um relacionamento legal, uma namorada, um emprego legal. Mais introspectivo? Extremamente introspectivo, porém a gente via que ele era um cara do bem, mas extremamente fora dos padrões que a sociedade... Olha aí de novo a Matrix falando alto, né? Fora dos padrões. Uma vez uma cartomante me falou, uma pessoa espiritualista falou que ele era um anjo, que um dia eu ia ver isso. Mas até então eu nunca tinha visto, até essas últimas 2 semanas, que realmente hoje eu chego à conclusão que ele pode ser mesmo. Aliás, as pessoas são anjos, né? Nós fazemos papel de anjo na vida de outras, né? Sim. E aí que tá. Ele voltou dos Estados Unidos e veio morar com a minha mãe, que também tinha alguns problemas emocionais, e com quem ele viveu por os últimos 25 anos. Muito dependente dela, como ele sempre foi dependente de alguém. A minha mãe faleceu, veio a falecer em 2015 e ele surtou. Teve problemas assim de não conseguiu viver sozinho. E eu, que era o único que estava aqui em Curitiba, meu pai ainda era vivo, nós ajudamos ele no sentido de colocar um lugar para ele morar. Porque ele surtou, ele não queria ficar no apartamento onde os dois moravam, depois que ela morreu. Nós não tínhamos onde colocá-lo e eu não sabia como lidar com aquilo e tive que interná-lo. Ele ficou internado numa casa de apoio aí por 2, 3 anos.
Não que ele merecesse estar lá, mas a gente simplesmente não sabia o que fazer. Estava tendo ataques e tal. Se eu levasse para minha casa, eu não saberia o que fazer. E ia ser muito disruptivo para a nossa vida, eu e a minha esposa. Então ele ficou internado por um tempo. Depois o meu pai veio a falecer, deixou um valor para a gente poder investir numa casa. Eu comprei uma casa que pudesse ter um espaço para ele vir morar conosco, no andar de baixo, até separado e tal. E foi o que eu fiz. Tirei ele do internamento, que aliás estava ficando muito caro, eu preferi comprar uma casa, investir nisso e ele veio morar conosco. E durante os últimos 3 anos que ele morou conosco, eu fiz uma pressão danada em cima dele, porque eu via o potencial que ele tinha de ser uma pessoa melhor, e via que ele estava em casa, deprimido, não tomava banho, não tinha problemas de higiene, tinha problemas de limpar a casa, não sabia o que fazer, como nunca soube o que fazer na vida. Mas quando eu criticava ele, eu sentia que, ao criticá-lo, eu estava criticando a mim também. Eu já estava sentindo que haviam elementos dele, tipo Jung fala, aquilo que você vê... É um espelho, É um espelho. Poxa, eu estou falando dele, mas a minha vida também não está, né, lá essas coisas, por que eu estou aqui? Mas tudo bem, eu me sentia um pouco superior a ele, na condição de superior, e criticava ele ao extremo, ao ponto de realmente fazer ele acordar, mas às vezes eu perdia um pouco a mão e ficava nervoso mesmo. E vai pra rua, você tem potencial, vamos lá, papapá, vai pra rua, faz alguma coisa. E nisso ele resolveu ir pra rua. Um dia lá ele acordou e resolveu ir pra rua. Por quê? Porque o psicólogo dele, olha que história incrível, o psicólogo dele mandou fazer um banner, porque ele dá aulas de inglês, né? O único trabalho que ele teve aqui, depois que voltou para o Brasil, é dar aulinhas de inglês particulares em algumas escolas. Mas depois ele ficou um pouco mais velho e essas escolinhas de inglês já não contratam professores de uma certa idade, né? Isso é chato, mas acontece. Então, o que eu vou fazer da minha vida? Meu irmão me pressionando, querendo que eu faça alguma coisa. E ele foi para o meio da Rua 15, lá na Boca Maldita, ali perto, na frente da Unita, da Garcês ali, e levou um banner que o psicólogo dele fez para ele. O banner tinha a fotinho dele numa caricatura, dizendo: dou aulas de inglês de graça, você me paga quando puder. Um texto bem feito mesmo, bem montado, aquele cartaz. Foi lá e sentou na H6. Mas isso com o intuito de realmente ter um provento de um trabalho, algo... Pois é, sem o intuito, sem uma pira de ter que algo acontecer. Porque às vezes na nossa vida, a gente acaba estragando algo que está vindo no nosso caminho por colocar muita ansiedade em cima. E ele criar protocolos. Exato. E ele não criou nada. Vou sentar lá, meu irmão está me mandando, meu psicólogo fez o cartaz, eu vou sentar lá, e sentou. Daí nisso passa um outro professor de inglês, um rapaz muito bacana, o Maurício, que você conheceu lá, inclusive vai participar da palestra da próxima, um rapaz muito espiritualizado, um cara incrível, pessoa linda, um desses anjos. Ele passou, viu o César, foi conversar com ele e falou: olha, eu vou te ajudar, achei muito bacana a sua proposta aí, o que você está fazendo, é muito legal, as pessoas precisavam conhecer. Nisso ele volta para casa e coloca no LinkedIn uma postagem sobre ajudem um professor. Daí contou um pouco da história do César, que ele tinha sofrido quando voltou dos Estados Unidos, que ele ficou sozinho, que ele foi internado, que ele sofre de depressão e que ele teve essa ideia de dar aula de graça, porque é a única coisa que ele poderia oferecer para o mundo, mais ou menos nesse tom. E não é que essa breve postagem deu mais de 1.200.000 visualizações. Bom, a vida dele mudou por causa de uma sentada na praça. E eu que vinha criticando ele por anos. E eu que vinha tentando várias coisas na minha vida por mais de 25 anos, desde que eu voltei, eu dos Estados Unidos, tentando projetos, abrindo coisas ali, nada estava certo até um ponto, depois parava, tal, e me senti no direito de criticá-lo, porque eu coloquei muita ansiedade no resultado dessas minhas tentativas. De repente ele vai lá, uma sentada ele consegue o que eu não consegui em 25 anos, o que muita empresa não consegue, às vezes, ter essa abertura. Ele conseguiu em poucas horas. Então, aquele menino que a gente dizia que não ia dar em nada, que não ia fazer nada, hoje está me ajudando com as despesas da minha casa, ganhou um valor bem legal de Pixies que as pessoas fizeram, ganhou um monte de alunos. Ele hoje oferece, não só está ajudando com as despesas de casa, porque antes ele não conseguia, como está me ajudando a
dar ideias, né? Sim. Então eu vi que ele não era nada daquilo que eu tinha julgado ele ser. Sim. E vi que o buraco é mais embaixo, que as coisas são diferentes, que as coisas acontecem com amor, com calma. No momento que se coloca ansiedade, raiva e alguma coisa, no momento que você se sente melhor do que alguém, no momento que você se sente no direito de botar alguém para baixo, as coisas... Não é como funciona, não é o organismo... o funcionamento do universo não é assim. E eu aprendi isso através de um cara que morava na minha casa, que foi criado comigo, o qual eu não dava nada, e foi ele que está hoje me ajudando com algumas coisas. E a vida dele foi de uma hora para outra, ele conseguiu aquilo que ele nunca tentou, mas que ele sempre soube que ele deveria fazer aquilo. Então, a lição que fica é o universo vai te dar aquilo que você focar, mas você tem que saber o que você quer. Só isso. Exatamente. Ele sempre soube que ele deveria fazer aquilo. E que uma hora ia acontecer. E aconteceu. Então, a lição para mim é, além de eu criticar e de botar muita ansiedade, eu nunca foquei em nada com muito fervor. O falta de foco é o maior problema das pessoas. Sim. Mesmo focando, às vezes não dá, porque você tem dúvidas, né? Sim. Então, foi uma lição de vida, assim, incrível. E diante dessa história, quem é Deus? Quem é Deus é o que está por trás de todo esse mecanismo de aprendizado e crescimento. Desde o Big Bang, que a gente só está crescendo, só indo para frente, e as lições vêm de modo... Você não acredita, vem de qualquer lugar, que nem qualquer sempre pessoa. A gente entende, né? Hã? Que nem sempre a gente entende. Nem sempre a gente entende. Nem sempre a gente entende. Uma vez lá, quando eu era criança, adolescente, eu fiz uma brincadeira. A gente tinha uma casa As lições já vinham acontecendo e eu não prestei atenção, né? Eu morava no Rio de Janeiro, fui criado lá, mas nós tínhamos minha família tinha uma casa de praia em São Pedro da Aldeia. Era num condomíniozinho e tal. E eu sempre fui da música, né? Eu sempre liguei com rock and roll, sempre fui roqueiro, sempre gostei. Levei uma banda lá de uns amigos meus para passar o fim de semana na casa de... Estavam lá brincando e tal. E nisso eu pego uma boneca da minha irmã. A minha irmã deixou uma boneca para trás, ela deixava lá na casa. E eu peguei a boneca dela e fui brincar com ela, coloquei um prego no meio da testa dela. Fez um voodoo. Eu fiz voodoo sem saber. Eu coloquei um prego na cabeça da boneca dele e ainda disse, olha, parece a minha irmã, vamos colocar um prego. Olha que... Tinha o quê? 18 anos? Já devia saber das coisas, mas... Sim, as pessoas não acreditam, muitas não acreditam nisso. Não acreditam no que pode acontecer. Exatamente. Nisso, olha que loucura. Nisso, depois que eu fiz isso, eu pendurei ainda a boneca numa lustre lá da casa. Estamos rindo, mas é porque assim... matar mais aí. Não quero materializar a cena mais. Mas é assim. E saí para a cidade. Gente, vamos dar uma volta, porque o condomínio ficava um pouco longe do centro da cidade. Então, eu peguei a garotada, colocamos no carro e fomos para a cidade. E no caminho da cidade eu já estava me sentindo estranho. Sentindo algumas coisas... Senti que eu tinha feito uma grande besteira, mas não sabia o quê. Ainda não tinha me tocado que a boneca estava ligada com aquilo. Cheguei lá na cidade, na época, muito antes, isso foi nos anos 80, começo dos anos 80, não tinha celular, muito menos, né? Não tinha nem orelhão na cidade. Né? O único telefone disponível era dentro da delegacia do lugar. Ó, cagada. Pra explicar, botei um prego na testa da minha irmã. Exatamente, você vai ver, olha só. O único telefone disponível na cidade era na delegacia e eu pedi para o delegado para que eu pudesse ligar para casa. Por quê? Algo me dizia... Daí sim eu comecei a me tocar que aquilo que eu fiz tinha afetado a minha irmã. Olha que loucura. Mas a consciência... Isso que eu ia falar, de forma inconsciente. Inconsciente. Olha, alguma coisa tem, porque eu estava pensando nela, eu já ouvi falar em voodoo, papapá, eu já lidava com espiritismo, eu tinha uma breve ideia. E eu peguei e liguei para ela. E o delegado só me olhando, né? Porque essa rapaziada toda cabeluda, todo mundo cabeludo, rock and roll, né? Rapaziada cabeluda, deve estar tudo maconhado, aquelas histórias, né? As histórias, tá maconhado. Eu peguei no telefone e falei, Vanessa, pai, eu queria falar com a Vanessa, meu pai que atendeu, né? Posso falar com a Vanessa? Mas o que aconteceu, Paulo? Alguma coisa? Não, porque ela tá doente aqui. Você quer mesmo falar com ela? Não, ela caiu doente de repente. Putz, que mal, mas deixa eu falar com ela. Chama ela aí. Ela veio no telefone, pegou. Vanessinha, tá tudo bem com você? Falou, não tá, fiquei doente de repente. Putz,
o delegado me olhando, os amigos todos, os cabeludos, tudo me olhando. Mas me diz exatamente, Vanessa, o que aconteceu. Ó, sem brincadeira, sem exagero, sem mentir, não tenho a menor razão, né? Sim. Nunca esqueci dessa cena. Paulo, eu estava aqui vendo televisão e de repente eu senti que alguém tinha colocado um prego na minha testa. Caraca. Ela falou dessa forma. Mas como assim? Alguém colocou um prego na sua testa? Não sei te explicar, Paulo. Alguém colocou um prego na minha testa, me deu uma dor de cabeça danada, eu fiquei enjoada e fui dormir. E eu espero que esse dia acabe, porque não sei o que está acontecendo aqui. Eu comecei a chorar, né? O delegado me olhando, pô, quando é que eu vou prender esse vagabundo aí? Tô rindo agora, mas foi. Certo. O delegado me olhando e tal, eu falei, Vanessinha, a gente conversa depois, fique bem aí, eu te amo, blá, blá, blá. Eu peguei o carro, voltei para casa, e nesse caminho de casa, daí loucuras, né? Visões de todo tipo, foi uma loucura. Chegamos na casa, que eu chego na frente da casa, eu tinha deixado a luz acesa, eu olhei para aquilo e é daí. Daí abrimos a porta, tava lá aquela boneca me olhando, com aquele pregão. Meu Deus. Boneca me olhando, aquele prego na testa, eu falei, caraca, é isso. Sim. Daí a tendência, olha só que loucura, a tendência foi pegar, tirar o prego e enterrar, queimar e enterrar, exatamente como se fazia, sem saber o que eu estava fazendo. Você deduziu que se fizesse isso... Eu deduzi que se fizesse aquilo, iria resolver a parada. E fizemos isso, tudo bem, e voltamos para casa, vamos dormir, gente. E aquela noite, para dormir aquela noite, a luz da casa ficava acendendo e apagando, e aquele lugar lá onde a gente fez isso, parecia ser aquele condomínio, haviam vários relatos de pessoas que viam coisas lá, porque parece que foi construído em cima do cemitério de índios. Tem várias, houve um monte de boato, não sabia ao certo o que era aquilo. Mas todo mundo brincava da brincadeira do copo, né? Você é doido. O Ouija board. Todo mundo tinha tendência a brincar com isso. Mas isso não foi brincadeira, eu fiz mesmo. Sim. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mas, nossa, isso aí não dá para brincar, não. As luzes da casa apagando, ligando, sabe? Todo momento. Coisas correndo assim, você via coisas passando para debaixo da cama, parecia rato assim, não era rato, não tinha nada. Mas todo mundo estava vendo e ninguém estava entendendo nada, os outros meninos. Eram mais 4 pessoas que estavam ali comigo. Então ali, foi a partir daí que eu comecei a, de fato, a me espiritualizar, já que você perguntou lá no começo. Porque eu vi, caramba, existe muito mais além da nossa... A nossa mente é capaz de muito mais do provocar muita coisa. Provocar muita coisa. Se eu provoquei o mal com uma brincadeira boba, imagine o que eu não posso fazer com o bem. Eu já tinha noção do que o bem é mais. Ô Paulo, mas vamos pegar esse teu exemplo aqui e até para o pessoal conseguir tangibilizar mais essa questão de o que eu faço pode transcorrer em algo para uma outra pessoa. Padrão de pensamento. Sim. Você, quando nós não falamos sobre oração agora há pouco, quando a gente faz a oração, enfim, você está emitindo, né, um padrão de pensamento, uma frequência para determinada pessoa, e quando várias pessoas fazem isso ao mesmo tempo, você tem uma ação que realmente acontece do outro lado, né? E aqui o que você fez nada mais foi do que, né, uma frequência altíssima. Altíssima, e daí é uma percepção minha, dentro da mecânica quântica mesmo, ela estava num padrão vibracional que aceitou, conectou. Porque se ela tivesse num padrão vibracional muito mais alto, você não ia estar na mesma frequência. Ela não estaria na mesma frequência. Exatamente. Na verdade, é bem maluco aqui, mas seria entrelaçamento quântico, né? Isso. Se ela tinha relação com aquela boneca. Exatamente. Se você tivesse, conectou 100%. Se ela tivesse colocado o prego em outro objeto, talvez não tivesse feito, claro. Mas isso se chama a conexão com ela, Louco isso, hein? Muito louco. A gente pode ir fundo nesse assunto para ficar o dia inteiro, mas foi a partir daí que eu vi, caramba, olha só, vamos conectar. Tem algo aí. Tem que trazer o Paulo mais vezes aqui, então, André. Paulo, você vai vir na próxima. E tem mais histórias, né? Que ótimo. Nosso tempo está acabando, Paulo. Tá certo. Só esse aqui, só explica, você participou desse livro aqui como um coautor, é isso? Exato, é um coautor, tem acho que 30, 20 e poucos coaches aí. A arte de ser feliz. É uma forma de você começar a se sentir escritor. Aliás, é um bom negócio esse, né? Porque essas 30 pessoas pagaram o preço de um livro. Perfeito. Então imagine quanto que a pessoa que criou isso... É uma ótima ideia, é um ótimo negócio. Pessoas que... Poderia cada um aqui fazer um livro também. Isso. Vamos colocar um pouco da experiência de cada um e montar. Perfeito. Você só precisa escrever cada capítulo é um coach diferente. 2, 3 páginas. Imagine
O que o cara que fez não ganhou com isso, e as pessoas que escreveram, como não se sentiram bem, como eu me sinto até hoje por ter o meu perfil aí, né? E um ótimo produto para as pessoas adquirirem, porque... Sim, conhecimento de várias pessoas. Eu adquiri um exemplar desse do Paulo e entreguei para o meu pai. E tô falando aqui sem promoção alguma para o Paulo, mas tem que promover, porque realmente... E ele veio me agradecer. Filho do céu, adorei esse livro. Olha só. Mas ele não falei que tinha um amigo meu que havia escrito uma parte do livro, e ele leu todo. Ou seja, todas as pessoas que escreveram aqui têm algo realmente para agregar, hein, Paulão? Isso é maravilhoso. Olha quanta energia não tem aí. Certeza. Né? Muito bom, Paulo. Gratidão pela sua participação. Muito bom. Paulo, deixe suas redes sociais para as pessoas te encontrarem em algum lugar. Então, Paulo Dallastella, meu nome é Paulo, daí Dallastella é D-A-L-L-A-S-T-E-L-L-A, Dallastella, tem L pra caramba aí. Não tem nada a ver com o IP, pelo amor de Deus. Tem L, né? É Paulo Dallastella, tem também o meu podcast, mas ele está desativado agora, vai voltar em breve, mas se ainda Deus quiser. Ativo mas está ativo a rede social, que é o então fala pra nós a Boca Maldita, né? Sim. Também nos procure, por favor, gente, o Quantum Docs, todos os canais do Quantum Docs, Sim. porque lá tem também a divulgação das palestras que nós fazemos na Unicesumar, que são palestras de graça, vão aos sábados, é um pouco o horário é bem cedo, mas vale a pena, porque é só fera que faz palestra lá, só gente legal. Aliás... Tô devendo. Tá devendo. Ele tá na lista, ele não sabe, mas ele tá na lista. Ele não sabe. Ele não sabe. Boa, irei. Vai ser um prazer, pô. Vai ser bacana. Olha a tua experiência. Você sabe que aqui eu vou falar para você, Paulo, só para a gente finalizar, mas a experiência do podcast estar à frente das câmeras, apesar de termos vindo da rádio, né? Sim. Trabalhamos junto em rádio no passado, mas também não tinha câmera, não tinha. A exposição era muito menor e mais na voz, obviamente. Então é um trabalho realmente de desenvolvimento de pessoal, né? Enfim, à frente das câmeras. Estar na frente da palestra, claro, dá um pouco de medo, gosto, mas quando você sabe de um assunto ou gosta de um assunto, fica muito mais fácil. Vira uma conversa, né? Ali que você compartilha com a Irei. Putz, muito bom. Muito obrigado, gente, por Ô, Paulo, gratidão mesmo pela amizade, por você ter cruzado os nossos caminhos. Meu posterior, né, que eu conheci pelo André. E uma baita de uma história, irmão. Fantástico, cara. Tem várias histórias aí. Ainda tem mais coisa. Faço questão de compartilhar. Vamos fazer essa... E você também é convidado a dar na palestra lá, mais do que... Né? Sim. Irei. E é isso, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado muito por estar aqui. Né? É isso aí. Vocês não têm ideia. Eu acho esse sistema de podcast uma coisa que veio para ficar e eu espero que nunca vá embora. Vai demorar. Acho fantástico. Vai ficar um bom tempo. Né? E o bacana é que tem cortes depois, né? É isso. Para quem não tem muito tempo, você tem as frações desse bate-papo, dessas conversas. Então, tá para todos os gostos, né? Para quem tem um pouco mais de tempo e para quem realmente quer as principais partes dessa conversa. Isso aí. Sim. Muito bom. Então, obrigado, gente. Valeu. Pessoal, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Até a próxima. Valeu!